Graças e paz, irmãos. Amém? Como é bom estar aqui com os irmãos. Como é bom poder nessa noite dar culto àquele que tem todo o direito, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, o Senhor Jesus. E eu quero aqui hoje compartilhar uma palavra de Deus com você. Está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. João 9. Versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. Todos encontraram, amém? Diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém? Irmãos, eu estive aqui há poucos minutos com os irmãos no primeiro culto, refletindo um pouco sobre essa história, sobre Jesus, o cego de nascença, seus pais, os religiosos da época, e o porquê que em João está registrado essa história para nós. E eu estava refletindo em casa sobre essa história, e o texto começa dizendo que Jesus viu esse cego, e no versículo 2, os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para Jesus. Eles falam assim: Mestre, quem pecou? Foi ele? Ou foi os pais dele, algum familiar, para que acontecesse com ele algo tão ruim assim, para ele nascer cego? Havia, irmãos, naquela época, eu até quero ler aqui, compartilhar um comentário aqui, dessa versão aqui, o comentário da NVI diz assim, olha aqui que naquela época, muitos ensinavam e acreditavam. Os rabinos tinham desenvolvido o princípio de que
não há morte sem pecado, e não há sofrimento sem iniquidade. Até mesmo tinha uma capacidade de pensar que uma criança podia pecar no ventre materno, ou que sua alma podia ter pecado em estado de pré-existente. Sustentavam também que castigos terríveis sobrevinham a certas pessoas por causa do pecado dos pais, como demonstra o versículo seguinte. Jesus claramente contradisse essas crenças. Ou seja, naquela época, meus irmãos, ainda há lugares aqui na frente, tá bom? Naquela época, havia uma crença que o resultado do pecado era uma enfermidade, e os rabinos, mestres, ensinavam naquele tempo, que se a pessoa pecasse, ela poderia, tanto ela ficar enferma, como um filho ou alguém da sua família poderia pagar o preço com uma enfermidade, que a enfermidade é resultado do pecado. E eles ensinavam isso. Lá em Êxodo 20 fala que Deus, ele vai, abençoar por 1000 gerações, não é assim? Mas ele fala também que ele vai até a 4ª geração. Então eles usavam esse texto, era uma das bases que eles usavam para dizer que se alguém tivesse em pecado, ou algum familiar pecasse, ou a pessoa ela ia ficar enferma. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus, por que quem tinha pecado na família, se era aquele homem, ou se eram os seus pais, para ele nascer cego. Já pensou isso, irmãos? Se nós pecássemos e os nossos filhos pagassem o preço, coitado, né, irmãos, nossos filhos, né? Coitado de nós, né? Porque nós somos pecadores, a natureza do pecado está em nós. Nós íamos viver doente, nós íamos viver debaixo de enfermidade, porque nós somos pecadores lutando contra o pecado. É bem diferente. Nós somos resgatados na cruz em Cristo, morreu pelo nosso pecado de morte, perdoou o nosso pecado lá que nós herdamos de Adão, e também perdoou os pecados, aquele que nós cometemos. Mas nós sabemos que diariamente nós lutamos contra esses pecados, para não praticar, para não voltar à velha natureza, o velho homem, a velha mulher, aquele que andava longe de Deus. E aqui nesse texto, diz que os discípulos perguntaram para Jesus, quem havia pecado, se era aquele homem ou os pais para ele nascer cego. E ensinavam também, naquele período, que chegaram ao ponto de dizer assim, olha, quando isso acontece, pode ser também que a criança pecou no ventre da sua mãe. Já pensou, irmãos? Houve um pecado dentro do ventre da mãe dela. Aí tinha uns que era mais radical ainda, que ainda na sua pré-existência da sua alma, ele havia pecado. É mais ou menos assim, ó. É como se a alma já existisse e ela só se fizesse carne, né? Nós não cremos assim. Eu não creio assim. Eu creio que a concepção da alma acontece ali quando há a fecundação do óvulo. Por isso que nós somos contra o aborto. É que a vida é gerada ali. E a vida de Deus também, que é dada para nós, a alma vivente. Então, eles acreditavam também na pré-existência da alma, que não era gerada ali no momento da concepção, e sim, que essa pessoa ali, a alma dela podia ter pecado, e isso trazia que ela nascia com uma enfermidade. Misericórdia, né, irmãos? O negócio não era fácil, não. Já pensou? Esse era o ensinamento que os líderes do povo, da religião judaica na época ensinavam. Então todo mundo que tinha uma enfermidade, nascia com uma enfermidade, seja uma cegueira, ou não podia andar, nascer sem poder andar, significava para eles que era pecado. Havia essa crença. Mas Jesus, ele dá uma resposta, e fala assim para eles, no versículo de número 3, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Ou seja, aquela enfermidade era para Deus ser glorificado. Ou seja, os problemas, as enfermidades vêm, as tribulações vêm, para que Deus seja o meu socorro, o seu socorro, e assim Deus seja glorificado diante das dificuldades. Jesus estava dizendo: olha, o meu Pai vai ser glorificado através do milagre que eu vou fazer na vida desse homem, através do que eu vou fazer nele. Era isso que Jesus estava dizendo. Tanto, irmãos, se eu e você abrirmos as nossas Bíblias, lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, e diz aos irmãos: olha, a primeira vez que eu estive aí pregando o Evangelho a vocês, foi porque eu estava enfermo. Eu estava lendo um comentário sobre esse versículo, e alguns acreditam que o apóstolo Paulo, ele ficou tão doente, que ele teve que parar em Gálatas, e ele, mesmo doente, ele aproveitou a oportunidade de falar do Evangelho na cidade de Gálatas, aos Gálatas. Ou seja, até aquela enfermidade foi uma maneira de Deus usar a vida do apóstolo Paulo para pregar o Evangelho para aquela cidade, para os Gálatas. Ou seja, Deus, Ele vai usar de todas as circunstâncias que nós venhamos passar ou enfrentar, para que no final de tudo Ele seja glorificado. Mesmo que seja uma enfermidade, não significa que uma enfermidade seja pecado, que a pessoa está em pecado, porque senão a pessoa, irmãos, vai se sentir culpada, ela não vai se perdoar. Olha, eu estou pagando esse preço aqui, olha, eu estou com um problema no casamento, porque um dia eu fiz isso, olha, eu estou com um problema de saúde, porque um dia eu pequei nessa área, e a pessoa vai se sentir a vida inteira condenada. Mas Cristo veio para nos libertar do pecado. Quem está comigo aí, está entendendo aí o que eu estou falando? É que eu não consigo ver a expressão dos irmãos, então, tá bom? Irmãos, quantas pessoas estão vivendo uma vida miserável, achando que, porque o avô, porque o bisavô, porque sei quem cometeu um erro, ela mesma, e não consegue se perdoar, e vive debaixo de enfermidade emocional, física, achando que está em pecado. Quantas pessoas, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, é isso que Jesus está dizendo. E uma vez isso rodou nas igrejas, irmãos, que a enfermidade era consequência de alguém estar em pecado, e muita gente agora, quantas pessoas não morreram na fé por causa disso? A Bíblia diz assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente, nós estamos vivendo um tempo, eu creio que esse não é o nosso contexto local, em nome de Jesus, de um analfabetismo bíblico, de pessoas que não param para ler a Bíblia. Eu, desde quando eu entrei nessa igreja, eu bato duro nessa tecla: você precisa conhecer a palavra de Deus. Quem lembra disso? Eu falo isso em todo culto. Por quê, irmãos? Porque se eu e você não conhecermos a palavra de Deus, vão falar: é isso, você vai acreditar, é aquilo, você vai acreditar. Mas se você tiver uma fé fundamentada na palavra de Deus, nada vai abalar a sua fé. A sua fé vai ser uma fé firme, constante. Você vai ser que nem lá o S de Sigma, né? Que é lá, diz que o S de Sigma é assim, né? Ele vai só subindo, ele só vai crescendo. A tendência é você romper na fé. Mas se você não tem uma fé fundamentada na palavra, você vai ser ao contrário, né? Você vai sempre para baixo. Ou uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Eu não estou dizendo que você não vai passar problema como cristão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o apóstolo Paulo, segundo os comentários, ele ficou em Gálatas porque estava enfermo. Ele estava em pecado, irmão. Uma pessoa que dormia, as pessoas tiravam os lenços dele, colocavam em cima do enfermo, do endemoniado, o enfermo era curado, o endemoniado ficava liberto, sem ele tocar. A unção de Deus era tão grande na vida dele, que aonde ele dormia, ele não vendia lá em si não, tá, irmãos?
Ele pegava, as pessoas iam lá e buscavam as coisas que ele usava e colocava sobre as pessoas. Ele não mandava fazer isso não, eram as pessoas que iam lá. A presença de Deus era tão grande na vida dele, que aonde ele ficava, a presença de Deus ficava, ao ponto de curar os enfermos. Isso não é uma via comercial, não é porque você está cheio da unção de Deus que você vai poder vender objetos que você usa. Eu sou contra essas coisas, eu não acredito que é assim, não era o propósito ali. Mas a Bíblia diz também em 2 aos Coríntios, abre lá comigo, 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, 2 aos Coríntios 12, 7, esse texto é muito interessante. 2 aos Coríntios 12, 7. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aí, Paulo estava em pecado, meu irmão? Paulo não estava em pecado. O apóstolo Paulo, ele havia recebido de Deus algumas revelações, ao ponto de ir ao terceiro céu. Ele não sabia se em espírito, se em corpo. Deus começou a revelar coisas grandes para o apóstolo Paulo. Mas, também depois dessas revelações, veio um espinho na carne. Alguns comentaristas falam que pode ser uma perseguição espiritual. Outros dizem que pode ser uma enfermidade física. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo, alguns comentários dizem que ele tinha um problema de visão. A pessoa
importante é você saber que Ele sabe. Isso é o mais importante. É Ele que sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você passa, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas como eu e você estamos fazendo? Nós só estamos reclamando ou nós estamos buscando em Deus? Vamos voltar lá para João no capítulo 9. Já falei aqui sobre Paulo, um exemplo, né, de homem que, um grande homem de Deus que passava por lutas, que passava por enfermidades, passava por dificuldade, por perseguição, e chega a dizer assim: olha, é na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoou o poder dele, porque eu sou dependente dele. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. É ao contrário, né, irmãos? O evangelho, os valores é contrário aos valores deste mundo. Outra coisa interessante que eu estava lendo, quando Jesus diz que nem os seus pais, nem aquele homem tinha pecado, em seguida Jesus cospe no chão, com a saliva, faz um pouquinho de barro, e passa nos olhos dele e manda ele lavar. Eu fiquei assim curioso, por que Jesus fez isso? Porque Jesus simplesmente não tocou nele e falou assim: vai lá e abre os seus olhos, como ele já fez em outros textos, seja curado. O comentário diz que provavelmente Jesus estava ali naquele momento assumindo o papel de criador, porque o homem foi criado aonde? Do pó da terra. E ali ele estava simbolizando como o Criador fez o homem, falou assim: olha, assim como o Criador fez o pó da terra, eu estou te curando dessa maneira, mostrando o meu poder. Alguns dizem, né, eu já vi igrejas explicar, falar que isso é um ponto de contato, né, mas nos comentários não fala isso. Os comentários falam que Jesus, ali ele estava se assumindo diante daquelas pessoas que ele era Deus, que ele é como o Criador, que criou o homem do pó da terra, que tem todo o poder. Se Jesus, quem acredita que Jesus é Deus aqui? Que ele é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus ou ele é Deus? E aí? O que você acha? Quem acredita que ele é o Filho de Deus, levanta a mão. Quem acredita que ele é Deus, levanta a mão. Você acha que tem diferença ou não? Jesus é Deus e é o Filho de Deus, tá bom? Para esclarecer isso para você, ele fala assim: eu e o Pai somos um. A diferença é que ele se manifestou como Filho de Deus, mas ele sempre foi Deus. João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. Façamos um homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está no plural, Elohim. Ou seja, Jesus e o Pai e o Espírito é Deus, em essência, em poder e autoridade. Mas Jesus é o nosso mediador. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se fez carne para morrer no nosso lugar. O Pai não veio aqui e morreu no nosso lugar, foi o Filho. E o Espírito não morreu no nosso lugar, o Espírito habita em nós, que é Deus, Espírito Santo, é o Consolador. Só para ficar bem claro o que é trindade para você aí. Você não ora em nome do Espírito Santo, nem o nome de Deus, a gente ora em nome de Jesus. Mas quem habita em nós é Deus Espírito Santo, que nos conduz ao centro da vontade de Deus. Vamos voltar aqui para o texto. E aqui, irmãos, diz também que Jesus, quando ele faz esse milagre, ele vai embora. Jesus vai embora, continua andando, continua curando, continua ensinando. E esse homem foi curado. Quando ele foi ter no tanque, Jesus não estava mais lá, se lavou o rosto, não sei se alguém levou ele, o texto não fala, mas quando ele volta, as pessoas que conheciam ele ficavam assim: mas será que é ele mesmo? Parece que aquele que ficava lá, aquele mendigo pedindo esmola, que era cego. Aí uns que era vizinho dele não acreditavam. Aí outro fala assim: não, é ele mesmo. Outro fala: não é ele não. Ele falou assim: gente, sou eu mesmo, sou eu que você está vendo. Eu era cego, eu nasci cego. Mas, aí ele falou assim: então quem foi que te curou? Quem fez isso com vocês? Quem é ele? Quem é essa pessoa que fez isso com você? Jesus. Ele veio até mim, cuspiu no chão, fez um pouquinho de barro, colocou nos meus olhos e me mandou lavar os meus olhos no tanque de Siloé.
e eu fui curado. Irmãos, você acha que alguém glorificou a Deus? O texto fala que não, porque a cegueira dele era física, mas do povo era espiritual, irmãos. Não tem cegueira pior para o ser humano do que a cegueira espiritual. Pastor, eu tenho minha religião, olha, eu sou religioso. Meus irmãos, as pessoas mais religiosas da Bíblia foram as pessoas que ouviram de Jesus. Hipócrita, vocês são atores. Hipocrisia é fingir algo que você não é. Vocês ficam nas esquinas, orando alto, vocês jogam cinza na cabeça, vocês ficam falando quantos dias vocês jejuam, vocês ficam lá no fundo do templo, assim, eu não sou como aquele pecador lá nos fundos, aquele publicano, eu não faço o que ele faz. Jesus chamava de hipócritas os religiosos. Ele falou assim: olha, vocês dão o dízimo até do coentro, mas vocês não passam de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Você vai lá no cemitério, né? Diz que o cemitério é o lugar que tem mais sonhos, né? Um monte de sonho, está lá tudo enterrado. E lá no cemitério tem aquela sepultura bonita. Uns fazem de mármore, não tem nada contra isso, tá, irmãos? Um exemplo, dá tudo de mármore, tudo bonitinho. Aí coloca, às vezes o que não fez em vida pela pessoa, tenta fazer depois que morre, né? Aí está lá, faz, gasta, investe, gasta aquele absurdo lá na sepultura. Jesus está falando, sepulcro daquilo ali. O que tem ali dentro, irmãos? Um corpo que está sendo comido por bichos. Por fora é bonito, mas por dentro está se decompondo. É isso que Jesus chamou, assim que Ele chamou os fariseus, os líderes religiosos, os religiosos do seu tempo. Vocês não passam de sepulturas caiadas, vocês não passam de sepulcros por fora. Eles vestiam aquelas roupas, eles colocavam ali as pedras das 12 tribos, tinha um negócio amarrado na cabeça deles, dizendo assim: santidade ao Senhor. Eles viviam uma vida de aparência, irmãos. Quando alguém queria chegar até Deus, a Bíblia fala assim que em vez de eles ajudarem, era um cego guiando outro cego. Eles colocavam um jugo tão pesado na vida das pessoas, que as pessoas não conseguiam servir a Deus. E ao contrário, as pessoas se sentiam pior. Imagina, irmãos, quantas vezes alguém chegou perto desse cego e falou assim: rapaz, você fez coisa feia, hein? Seu pai foi, terrível, sua mãe, meu Deus. A Bíblia fala que os fariseus mandaram chamar o cego, o ex-cego, né? E falou assim: você era cego mesmo? De nascença, é verdade? Está falando que você está enxergando? Ninguém glorificou a Deus, irmãos. Olha o que a religiosidade faz. Ele falou assim: sou eu mesmo, eu era cego, eu nasci cego, mas agora eu vejo. Mas quem fez isso com você? Olha, foi Jesus. Ele foi, cuspiu no chão, fez um barro, colocou nos meus olhos e mandou eu lavar lá no tanque Siloé. Cadê os pais desse rapaz? Cadê os pais dele? Mandou chamar os pais dele. Falou assim, e eles já vieram com medo. O texto fala assim, se você ler do versículo 13 em diante, vai falar assim, que eles ficaram com medo. E eles falam assim: olha, quem foi que vocês são os pais desse rapaz? Sim. Disseram que esse rapaz era cego mesmo, ele nasceu cego. Ele é o nosso filho, sim. Ele nasceu cego, sim. Mas ele já é adulto. Ele já tem idade para responder por ele mesmo. Os pais não quiseram, irmãos. Ficaram com medo. Ficaram com medo de glorificar a Deus. Ficaram com medo de dizer: olha, meu filho foi curado por Jesus. Olha, ele responde por ele mesmo. Tem gente, meus irmãos, que tem medo de assumir um compromisso público com Jesus. Tem muita gente que tem medo de assumir a fé viva em Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: infelizmente ou felizmente, está registrado na Bíblia que aquele que negar Jesus diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Tem que fazer um compromisso público de fé. Tem que assumir, sim, eu sou um cristão, lavado, remido pelo sangue de Cristo, perdoado por Jesus. Sabe, irmãos, quem é o acusador? É o diabo. Quer ver? Você vai expulsar demônio para você ver. Meu irmão, se você for dar conversa,
Você vai dar conversa. Eu sei quem você é. Cala a boca. Não tem conversa com o demônio não, irmãos. Ele sabe que Jesus está na sua vida e ele quer te acusar. Ele fica tentando te passar vergonha. Eu já tive situação que o demônio fala assim: eu sei o que você fez. Você sabe de nada. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa. Não tem nem conversa. Até o diabo sabe, irmão, se você serve a Deus. E ele tenta te acusar e atrapalhar a sua fé. Se você não tiver uma fé firme em Jesus, você vai duvidar. E aqui esses pais ficaram com medo. Pode conversar com ele, partiram, vazaram, irmãos. E a Bíblia fala que eles começaram a apertar o rapaz. Mas quem curou você? Quem fez isso com você? Como que você está mentindo? Ele falou: não estou mentindo não, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Mas quem fez isso? Foi Jesus. Aí um deles fala assim: olha, é impossível um pecador fazer milagres. Até chamar Jesus de pecador. É uma falta de conhecer a Cristo, irmãos. A pior cegueira do ser humano chama-se a cegueira espiritual. Sabe o que é pior do que coronavírus? É a pessoa morrer sem Cristo, que aí não há salvação. Tem muita gente com medo de morrer. Eu não estou falando que você tem que ter coragem de morrer não. Eu também não quero morrer agora. Mas pior do que isso, do que a morte, é a morte sem Cristo. Temos que estar pronto, temos que estar preparados, temos que estar pronto. A Bíblia nos garante a nossa salvação, meus irmãos. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Jesus não te salvou, não fez um milagre na sua vida para você ter medo, para mim ter medo de testemunhar quem Ele é, seja no trabalho, seja na família. Pastor, você não conhece minha família, ficaram chateados comigo, porque eu peguei agora, eu aceitei a Jesus, porque eles falam que eu fiquei chato, porque eu não conto mais piada. Tem muita gente contando piada indecente que vai para o inferno. Não é melhor parar de contar e falar de Jesus, ser chamado de chato? Porque você não compartilha mais aquilo que te afastava de Deus? É muito melhor, irmãos, do que você ser o queridão, a queridona e passar uma eternidade sem Deus. É muito melhor. Quantos aqui perderam amigos depois que foram servir a Jesus? Pessoas afastaram de você. Teve alguém aqui? Ou só fui eu? Tem vários de nós, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não bebemos mais. A nossa conversa é sobre Jesus. Nós não queremos saber de fofoca. Nós não queremos mais coisas que nós sabíamos que nos afastava de Deus. E isso incomoda. Onde há luz, a treva não fica. E nós vamos parecer com Cristo se nós negarmos a nós mesmos. A Bíblia fala assim, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Aquele que não morrer, não está falando de morte física não, morte para o mundo, para o pecado, para aquilo que satisfaz a nossa carne, os nossos desejos, as paixões da carne, não tem parte com Deus. Não tem como, meus amados. Do mesmo jeito que existe o céu, existe o inferno. E só há dois caminhos. Eu disse aqui, acho que foi no primeiro culto, que tem gente que fica em cima do muro, né? Não foi aqui com vocês não, foi? Que eu disse sobre ficar em cima do muro? Nesse culto aqui eu falei hoje? Não, né? Foi no primeiro culto. Tem gente que fica em cima do muro, a historinha lá. Direita está os anjos, esquerda está os demônios. E a pessoa em cima do muro. Os anjos estavam lá, vem para cá, aqui é muito bom. E os demônios tudo assim, braço, é uma historinha, tá, irmãos? De braço cruzado. O diabo também, só olhando ali para a cara da pessoa. E os anjos, vem para cá, que aqui é muito bom e tal. Aí a pessoa desconfiou e falou assim, para os demônios, falou assim, por que só eles estão me chamando? E vocês não estão falando nada, estão tudo calados. O diabo respondeu, aquele que está em cima do muro já é meu. Aquele que está em cima do muro já é meu. Não tem meio termo, não tem meio cristão, não tem meio filho de Deus.
Deus deu o Filho dele por inteiro por nós. E essa família, irmãos, poderia estar comemorando, se alegrando em Deus. O filho foi curado, ficaram com medo da religião, ficaram com medo dos religiosos. Mas no versículo 35, olha que interessante que acontece, irmãos. Jesus aparece novamente a esse rapaz. E quando Jesus aparece a esse rapaz, ele diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Olha só, irmãos, ele acreditou na cura sendo cego. Ele nem sabia quem era Jesus, ele ouviu falar que era Jesus. Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez o barrinho, colocou e falou assim: vai lá que você vai ser curado, lava o rosto. Depois ele defende Jesus, falou assim: olha, eu fui curado por Jesus. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso da religião da sua época. E ele pegou, e Jesus ficou sabendo disso, foi até ele e falou assim: você acredita no Filho do Homem, ou você acredita no Filho de Deus? Você acredita no enviado de Deus? Ele falou assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E em seguida, ele responde no versículo 37, disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizendo isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês e pertence. Perdão, a culpa de vocês permanece. Olha só, irmãos, eles sabiam, eles não eram inocentes. Jesus falou assim: olha, esse homem creu, vocês não creram em mim, vocês não estão cegos, esse homem estava cego e ele creu em mim, mas por vocês não crerem, eu vim para juízo, eu vim julgar vocês. Ai daqueles que enxergam, mas estão se fazendo de cego. Eu gosto muito um dia que o pastor Ademar é demais, né? Ele pegou e nós fomos levar uma cesta básica numa família que precisava, e nós fomos lá. Eu trabalhava, era auxiliar dele, era pastor auxiliar na igreja, e eu acho que eu estava no meu 2º ano de ministério. E eu me lembro que nós chegamos na casa daquela pessoa, e nós falamos de Jesus, o pastor orou. Aí ele olhou assim para uma das moças e falou assim: filha, você quer entregar a sua vida para Jesus? A igreja não quer só te dar uma cesta básica, nós queremos que você creia em Jesus, que Deus mude a sua vida, salve você. Ela parou assim, sabe aquela miséria na casa, irmãos? E ela falou assim para ele: pastor, eu não estou pronto. Ele falou assim: você está pronta para ir para o inferno então, filha? Você não está pronta para ir para o céu? Ela regalou um olho desse tamanho, irmãos. Eu só lembro dessa parte, daí para frente eu não lembro. Tem gente, irmãos, que não está pronto para ir para o céu. Se não vai para o céu, vai para onde, amado? Está achando que vai ficar na onde? No purgatório? Se tivesse eu te falava, não tem na Bíblia essa palavra. Não tem esse lugar. A Bíblia fala que Lázaro morreu e o rico foi para o Hades, que é o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso. A Bíblia diz que o ladrão da cruz, um dos ladrões, disse: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem não vai para o céu vai para onde? Só tem 2 lugares. Agora eu tenho uma boa notícia para você: eu e você não fomos criados para ir para o inferno,
nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor para ir para o céu. Deus fez milagres na minha vida, na sua vida. Cada um aqui já experimentou um milagre de Deus, alguma coisa, uma resposta de oração. Senão, provavelmente você não estaria aqui hoje, ou nem assistindo essa palavra. Se Deus não tivesse feito algo, ou se você não estivesse com a esperança em Deus, de Deus fazer algo. Mas a questão é, e depois que isso aconteceu na minha vida, o que eu estou fazendo? Eu sou como um fariseu, um religioso, que nega aquilo que Jesus fez? Eu sou como os pais do jovem, que ficam com medo do que as pessoas vão pensar de mim, do que as pessoas vão falar para mim, e não tomo um compromisso público com Jesus? Ou eu sou como esse cego, que quando conheceu quem era Ele, abriu seu coração, adorou Jesus, e falou: Senhor, eu creio, Senhor, eu te sirvo, e passou a ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. A minha mensagem hoje para você é simples. Quem é Ele para você, meu amado? Quem é Jesus? Quem é Ele? Você o conhece verdadeiramente? Você o conhece verdadeiramente? Você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza da sua salvação? Eu quero encerrar esse culto lendo para você Lucas capítulo de número 4, versículo 16. Lucas 4, 16. O próprio Jesus falando quem é Ele. Lucas 4,16 diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Você vai ver que está com o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só, quem Ele é? Quem é Ele? Ele é ungido de Deus. Ele é aquele que o profeta Isaías escreveu lá em Isaías, capítulo 61, no versículo de número 1 a 3, essa mesma passagem foi lida, está registrada lá em Isaías 61, quando cerca de 700 anos antes de Jesus pisar nessa terra, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, profetizava e registrou que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. É sobre Ele que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ele é o motivo de nos reunirmos aqui nessa noite. Ele é o motivo desses instrumentos foram comprados, desse som, desse templo, de tudo que está acontecendo nesse culto, os louvores que foram cantados, tudo foi para Ele. Nós precisamos de dar a Ele o que é direito, a adoração, o louvor, a gratidão, servi-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Por isso nós somos chamados de igreja, aqueles que foram comprados, que são salvos, curados, libertos,
libertos, regenerados, um grupo de pessoas no qual o Senhor chama pelo nome, no qual o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Isso é ser igreja, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são congregados, a assembleia solene, aqueles que foram comprados, a noiva. Jesus, Ele vai voltar, mas Ele vai voltar para buscar um povo salvo, um povo liberto, um povo que creu no seu nome, e eu espero que você e eu estejamos preparados para a volta de Jesus. Eu e você, meu irmão, Jesus está aqui nessa noite. Quem Ele é para você? Quem é Ele para você? Aonde você se encaixa nessa história? Se você está como os pais daquele cego, daquele ex-cego, então chegou a noite da sua salvação, chegou a noite de você fazer um compromisso com Ele. Mas se você ainda está na religiosidade, eu quero dizer para você que a sua religiosidade não vai levar você a lugar nenhum, só vai te afastar de Deus. Cada vez mais você vai se distanciar do Senhor, porque você vai acreditar naquilo que falaram para você, e não naquilo que está escrito a respeito de você. Meu amado, Jesus está te chamando hoje. Jesus, Ele quer perdoar os seus pecados. Jesus, Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Se você quiser ficar de pé, olha o que diz nessa versão: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Aqui não está falando de vida financeira não, é os pobres de espírito, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que têm um vazio no coração, aqueles que estão longe de Deus. Esses são os pobres de espírito, é esse que Ele vai saciar, são esses que o Senhor vai transformar a vida deles. Aquele homem era tido como um pecador, que os seus pais tinham pecado, ele vivia ali como um mendigo, porque ele merecia viver como mendigo, mas para Deus, ele era uma alma preciosa, era uma pessoa preciosa, algo que tinha muito valor. Eu quero dizer para você nessa noite, você e eu temos muito valor para Deus, e a prova disso foi a cruz do Calvário, que era minha, que era sua, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu gosto muito do texto de Filipenses, no capítulo de número 2, eu já li outras vezes, mas eu quero ler novamente com você. Filipenses 2 nos diz que Deus, que Ele mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, e enfrentou a morte, e morte de cruz, no meu lugar, do seu lugar, meu irmão. Olha o que diz Filipenses, no capítulo de número 2, Jesus, Ele se esvazia de si mesmo, e morre em nosso lugar. Deus, Filipenses 2, versículo 5: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você.
eu quero desafiar você a dar um passo de fé na sua caminhada com Cristo, a assumir um compromisso com Jesus nessa noite. Se você gostaria de assumir um compromisso com Jesus, levanta uma das suas mãos. Deus abençoe. Bem alto assim, eu quero orar por você. Pode ficar com a mão erguida, eu vou orar com você. Eu vou explicar para você, você que não se sente perdoado, você que não tem certeza da sua salvação, mas se você gostaria nessa noite, assim, eu creio, pastor Cristian, eu creio que Deus pode perdoar os meus pecados, que o meu nome pode ser escrito no livro da vida, e eu quero ser salvo por Jesus, eu quero assumir um compromisso com Jesus, e a partir de hoje, eu faço um compromisso com Jesus, de caminhar com Ele. Se você ainda não é batizado, depois você vai se preparar, nós vamos encaminhar você para a preparação do batismo, você vai se batizar, é para você. Se você quer fazer um compromisso com Jesus, eu não estou te oferecendo picolé, eu não estou te oferecendo doce, eu não estou te oferecendo nada barato, eu estou te oferecendo aquele que se ofereceu por nós, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que pode perdoar pecados. Se você quer fazer esse compromisso, eu vou fazer a mesma pergunta. Se é esse o compromisso que você quer, levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você. Levanta uma das suas mãos. Se é isso que você quer para a sua vida, você quer sentir o perdão de Deus, Deus abençoe. Agora, meu irmão, se você tem enfrentado um momento difícil, de enfermidade, ou um problema que eu não vou expor aqui, os problemas que você pode estar passando, para você não ficar com vergonha de levantar a mão, mas você está passando um problema muito sério, que você precisa da intervenção de Deus, eu quero orar por você. Levanta uma das suas mãos, continua com as mãos levantadas. Eu não vou pedir para vir aqui na frente, porque senão vai lotar aqui na frente, e eu não posso fazer isso. Eu quero orar com você, siga com a sua mão levantada. Se você está precisando de oração, você está precisando que Deus renove a sua fé, você vai colocar as suas mãos sobre o seu coração. Eu vou orar por você, que Deus renove o seu coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar com esse irmão, com essa irmã, que tomou uma decisão nessa noite, de fazer um compromisso contigo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, perdoe os pecados dela, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, para que ela possa, Deus, ser salva por Ti, Senhor. Senhor, eu oro a Deus agora, por essa pessoa que está enfrentando um problema, seja conjugal, seja familiar, seja financeiro, seja espiritual, Senhor, seja uma enfermidade física, ó Deus. Eu te peço agora a Tua intervenção sobre essa vida, Senhor. Essa mão que está levantada pedindo o Teu socorro, Senhor. Deus, por essa pessoa que está com a mão sobre o seu coração, que está precisando de uma renovação do céu, do alto, do Teu Espírito, ó Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor esteja renovando ela, o Senhor esteja fazendo uma obra de dentro para fora no seu coração, que o Senhor, ó Deus, esteja livrando de todo o mal, Senhor. Deus, aqueles que chegaram até aqui, Senhor, sentindo-se cansados, sobrecarregados, a Tua palavra convida: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, que ela possa encontrar o alívio no Senhor, ó Pai, na força do Teu poder, Senhor, no Teu amor que não falha, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por essa pessoa que está assistindo agora, ó Deus, que, ó Deus, clamou ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor haja com misericórdia, ó Deus, aonde ela estiver assistindo agora, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor, no Teu poder não há limites, ó Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é a razão de estarmos aqui nessa noite, ó Deus.
O Senhor é o centro de todas as coisas. Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, que nós venhamos nos sentir guardados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa entrada, a nossa saída, aonde nós estivermos, ó Deus, em nome de Jesus. Que eu te peço, ó Deus, nos abençoe. E ó Deus, eu oro pela nossa cidade, aonde tiver uma pessoa enferma, Deus, que ela creia no nome de Jesus, que pode curar, que pode libertar, que pode sarar ela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte contra a nossa cidade, todo espírito de enfermidade contra a nossa cidade. Cerca a nossa cidade com os teus anjos, ó Deus. Livra-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, ó Deus. Eu quero aqui, irmãos, desejar a você uma semana muito abençoada. Que o Senhor possa te guardar, você e a sua casa. Que o Senhor Jesus possa conduzir você ao centro da vontade dEle. Que o Espírito Santo de Deus venha te levar cada dia mais a mergulhar na palavra de Deus, a ter intimidade com Deus através da sua palavra. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Lembra, você serve um Deus, nós servimos um Deus que tem todo o poder. Ninguém é maior do que Ele. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, a palavra de Deus diz. Confie em Deus, creia, durma em paz, acorde em paz, trabalhe em paz. A paz que o mundo não tem, Jesus nos dá. É essa paz que excede todo entendimento que Deus tem para cada um de nós. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, confie no Senhor, confie na palavra dEle, amém? Vamos falar a nossa frase? Levanta a sua mão assim para o alto. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, uma ótima semana para você.